Eu convido os irmãos para dar início à nossa reunião. Antes de tudo, quero agradecer a presença de todos. Irmãos, as nossas reuniões, como sabem, é de fruto de uma valia especial e fruto glorioso que alimenta o espírito. O que é fruto? Fruto sempre é um alimento. Que esse alimento, se nós comparamos com a graça, com a unção divina, a paz, a felicidade, o gozo, a alegria, o prazer que sentimos em nossa alma de se achar seguro nas mãos de Deus. Eu tenho isso como o maior prêmio do ser humano. Ele se sentir salvo e seguro com Deus, sabendo que, assim sendo e permanecendo, ele já está com a eternidade segura. O seu futuro já está garantido e é brilhante diante de Deus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E ele deixou a igreja assim, preparada no crer, no entender e no compreender, para que assim possamos cada vez mais servir a Deus. E nas reuniões, tanto essa como a reunião especial, como em todas, sempre o objetivo é um preparo que a Santa Vó Rosa quer nos dar, oferecendo sempre como mãe bendita, gloriosa, bondosa, cheia de amor e também muito conselheira, chamando sempre a nossa atenção para que ela sempre veja uma família sempre unida na fé, no mesmo espírito e no mesmo jeito de entender e compreender. Assim sendo, esta família recebe grandemente os cuidados dela, do Santo Irmão Aldo, santos e anjos. Então, com isso e muito mais, quero dizer que as nossas reuniões é de fruto mesmo. Assim sendo, eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. E aqui, como ser online, queremos agradecer a todos que nos acompanharem, porque somos um povo só. Vamos orar, pedindo a graça e a bênção. Ó Santíssimo Deus, nosso Pai eterno, glorioso e poderoso, que com a autoridade da sua palavra e o seu poder, fez tudo perfeito, bonito, cheio de glória e de felicidade para a habitação do seu Espírito. E quando o Senhor criou o ser humano, foi com o objetivo de que ele também gozasse da mesma perfeição, da beleza, da glória, da unção, da paz que existe nos céus e no seu Santíssimo Espírito, porque sabemos que no céu a sua unção poderosa é a que cobre todos os santos, mantendo todos com vida, com paz, com felicidade para toda a eternidade.
e sempre uma alma salva com o Senhor e santificada no reino dos céus. 100 anos parece um dia, porque a felicidade a nossa mente não pode alcançar. É muito gloriosa, é esplendorosa. Desde aqui, nós já sabemos, vivendo nesta terra, fazendo a sua santíssima vontade, já sabemos, porque já gozamos de paz, de compreensão, de entendimento. Não somos mais deste mundo, como Jesus disse aos discípulos, transmitindo a ele todos os recados do Senhor. Por fim, ele disse que eles não eram mais do mundo, mas estavam prontos para cada um, por sua vez, assumir a sua responsabilidade de filho de Deus. E foi o que o nosso profeta, querido irmão Aldo, fez conosco, pela determinação do Senhor e de Jesus, e aqui estamos, com muita felicidade, com muito prazer, de viver numa igreja que é do Senhor, onde o Senhor governa, aonde está a sua presença, aonde está o seu governo, existe a paz, a felicidade, e o mal se afugenta. Porque o Senhor mesmo falou que no futuro o Senhor queria um povo, e ia estar junto com este povo como se uma muralha para impedir as forças do mal. E assim o Senhor vem regendo a igreja, mantendo a nossa fé com muita segurança, através dos seus santos, e de uma forma especial, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas hoje, como uma reunião que fala de Ti, da grandeza de sua glória e de sua sublime autoridade, nós queremos engrandecer. Aceite, Senhor Deus, que o seu Santíssimo Espírito aceite o nosso louvor, nossa gratidão, de estar sempre ouvindo a voz da doutrina e de um arranjo especial e espiritual para todos nós, para como seu povo na terra, termos a mesma fé e as mesmas forças espirituais para ajudar o Senhor na execução do seu juízo, dos seus objetivos, e assim sermos uma igreja vencedora. Sabendo desta realidade, é que aqui se encontramos para pedir ao Senhor as forças necessárias para o nosso espírito se inteirar na responsabilidade. Que o Senhor abençoe a reunião que se inicia, que tudo fala da sua grandeza, do seu Santíssimo Espírito poderosíssimo que não se sabe avaliar, de uma honra e de glória muito grande, representado pela sua corte. Assim o Senhor é o Deus vencedor, como sempre afirmou os santos profetas, patriarcas e outros. Portanto, ó Santíssima Vó Rosa, nós te adoramos e te glorificamos, porque nesses dias também a Senhora está sendo louvada, glorificada pela Igreja Apostólica, o seu nascimento, ser a pessoa escolhida por Deus e por Jesus para ser o que nós somos, nossa mãe, nosso consolador, nosso sustento, nossa felicidade. Que a Senhora também abençoe a reunião que se inicia, em nome da Senhora e do Santo Irmão Aldo. E peço que outras mais também sejam abençoadas, e todas recebam a aprovação da Senhora e do nosso querido irmão Aldo. Amém. Eu peço desculpa aos irmãos, que era para ter cantado o hino. Número 1, viu? Empolguei um pouco. Mas, por favor, vamos tirar ele agora. Marcha
começar o próximo hino, quer dizer, sempre a irmã Odete nos falava, vocês não vão esquecer de cantar o número 1 antes da reunião de oração, hein? Essa sobrou para mim. Então vamos cantar o número 82, o Espírito Santo. Tão linda história, assim mesmo.
porque Jesus precisou sofrer para dar vida, morrer precisaria para que outros pudessem viver. Ele que tanto ensinou a vida, a paz e o amor. Ele que a muitos libertou. Seu sangue inocente derramou. Porém agora que eu cresci, tão linda história eu compreendi. Se hoje vivo tão feliz assim, porque Jesus morreu na cruz por mim. Agora tudo hei de fazer para viver e lhe obedecer, servindo a Jesus meu Salvador, com minha vida e com todo o meu amor.
Vivendo com Jesus e andando em sua luz, não temo perigo, pois Jesus é meu amigo, fiel amigo meu, e dele também sou eu. Minha vida dei a ele, pois a dele ele me deu. Sempre que eu precisei deste amigo, eu encontrei a paz para o meu viver, pois é grande o seu poder. Amigo tão bondoso, perfeito e amoroso, nunca me desamparou, mas sempre me ajudou. Vou amar e conservar este amigo sempre assim. Jesus, meu bom amigo, pra ficar perto de mim.
Jesus, meu bom amigo, pra ficar perto de mim. Fiel amigo meu, em Jesus, meu Salvador, Ele também sou eu, Prosseguindo agora com a mensagem na nossa reunião, que fala especialmente deste dia das glórias e da felicidade de Deus, quando seu amado Filho veio à terra e, sendo o grande vencedor, dando a oportunidade de salvação, entregando o comando em suas mãos, estava o nosso Senhor Deus já sabendo que tudo estava sobre o seu governo e sobre o seu domínio. Mas nós louvamos hoje o Divino Espírito Santo de Deus Pai, que viveu a eternidade gozando da sua beleza e da grandeza, da glória do seu próprio Espírito. Como que Deus se alegrava? Ele estava sozinho? O Espírito Santo não estava sozinho. Ele era sozinho? Ele era um espírito, um ser, mas com ele estava toda a riqueza, toda a beleza, toda a felicidade e o esplendor extraordinário que fazia parte da sua sobrevivência. E ele, então, se sentia prazer com tudo isso, saber que tudo estava sob o seu comando, que embora ele pudesse trabalhar e fazer alguma coisa para manter toda aquela especialidade, mas sempre foi o Deus que venceu com muita honra e com muita glória. Quando ele resolveu, então, criar seu Filho amado, Jesus, façamos o Filho para que se torne Pai, Filho e Espírito Santo. Então passaram a Jesus o todo o poder e o comando de ser igual. Quando ele resolveu, façamos o homem à nossa semelhança. O objetivo de Deus era que o homem, seguindo as suas orientações, ganhasse a riqueza que ele tinha. O prazer, a felicidade, a paz, todo o conforto de entendimento, de sabedoria, e ter no seu próprio espírito um alento gostoso de paz, ser uma pessoa de paz, e um ser humano que nada tirasse da sua vida o que Deus lhe desse. Mas os irmãos sabem muito bem que o homem foi interrompido pelas fraquezas, foi interrompido pela maldade, os planos foram interrompidos ou mudados de uma outra forma, porque não era assim que ele queria. Mas então, ele, que já tinha criado seu amado Filho, Jesus já estava vendo e já estava sabendo que no futuro ia precisar lutar, trabalhar em prol do ser humano para que Deus colocasse no ser humano o que eu acabei de dizer, e que fosse este ser humano criado à semelhança, a imagem e semelhança de Deus, gozasse então de todas as felicidades do seu espírito, sendo uma pessoa celestial, mesmo vivendo nesta terra.
Agora nós estamos numa era que nós estamos vendo que a grande maioria se afastaram, estão se afastando, mas uma grande parte, que é a Igreja Apostólica, está compreendendo, está dando crédito e está vendo que a felicidade realmente está no obedecer a Deus, no viver com Ele, formando com Ele a família sagrada e saber, usando a nossa fé, que Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar em tudo. E assim nós se tornar, adquirir essas qualidades lindas, gostosas que o Espírito Santo tem para dar a todos nós. Mais para frente eu falo mais alguma coisa. Então aqui nós estamos comemorando a data de Corpus de Cristo, que é a comemoração da data de Corpus Christi, e o seu valor, que a data de Corpus Christi tem um significado e valor importantíssimo para nós, apostólico, e para a nossa igreja. A palavra Corpus Christi origina-se do latim e significa corpo de Cristo. É a homenagem e adoração que prestamos ao corpo de Cristo, aquele mesmo corpo santo que nasceu da Virgem Maria e que foi o vaso precioso do Espírito, do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, Filho amado do Pai, que realizou na terra a extraordinária obra de salvação e de grande poder, ensinando, curando, libertando os oprimidos, redimindo almas, ressuscitando mortos e entregando o seu corpo em sacrifício vivo para salvar e libertar a criatura humana do pecado, consumando a mais perfeita obra de salvação. Nesta data também relembramos o dia em que Jesus Cristo, vitorioso sobre a morte e o pecado, subiu aos céus em glorioso ou gloriosa ascensão, com todo resplendor, naquele corpo santo que alimenta o nosso espírito na Santa Comunhão. São Lucas descreve assim a ascensão do Divino Mestre. Ele os levou até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado aos céus. Eles, tendo adorado, voltaram para Jerusalém com grande gozo. Irmãos, Jesus, com a missão que tinha de mostrar aos discípulos e todos que creram nele o que ele era, primeiramente e logicamente ele deveria fazer milagres para mostrar aos homens o seu poder e autoridade e a capacidade espiritual que ele possuía, dado pelo seu Pai, o Divino Espírito de Deus, para poder, então, ajudar as pessoas e as pessoas poderem, então, crer. Crer que aquele homem tinha um poder, crer que ele era um homem diferente, crer que ele tinha autoridade,
e a sua palavra era a palavra de amigo, de transmitir felicidade e ajudar a todos que quisessem conviver conforme os seus ensinamentos. Então, para isso, ele precisava mostrar alguma coisa, que foi também o que a Santa Avó Rosa fez quando ela iniciou na igreja. Muitos milagres foram realizados desde o início, e muitas pessoas foram curadas desde o início. E muitos falavam uns para com os outros: olha, vai lá naquela tenda que tem uma mulher que quando ela ora, as coisas acontecem. E muitos foram curados pelas mãos santas da Santa Avó Rosa. Então, era o início também de uma obra mostrando o poder que possuía para uma missão especial, que era a Igreja Apostólica, também a semelhança de Cristo. Para que esse poder mostrado fosse crescendo, fosse cada vez mais aprimorado, e também o povo que fosse se filiando, fosse ajudado com esse poder para se tornar um povo qualificado, um povo digno, para que mais poder ainda viesse a acontecer na igreja e milagres maiores viessem se dar, para que junto com eles nós fôssemos, então, como sempre Jesus queria, que ver na terra, para provar o que foi dito a São João, uma igreja preparada, uma igreja que investida nas mesmas funções, ou seja, quando São João viu, olha lá, quem é aquele povo? Eles estão todos vestidos de branco, suas vestes são brancas, branquinhas, são iguais. É um povo brilhante, um povo qualificado, um povo digno da graça divina, que dá prazer de ver a união que eles têm. Quem são aquele povo? Então, tudo isso está se cumprindo e vai se cumprir. Vai se cumprir na Igreja Apostólica tudo isso. E Deus está lutando com a Santa Avó Rosa para a união da igreja e para a nossa felicidade. Nós ouvimos o hino aí que fala sobre o amor, sobre a união, de amar uns aos outros, de ser amigo. Jesus, amigo meu, né? Então, Jesus falou isso mesmo: seja amigos uns dos outros, para que um tenha felicidade uns com os outros, sempre pronto para ajudar, ser amigo. Se acontecer alguma coisa, perdoe. Acontecer outra coisa, perdoe. Não carregue e não tenha mágoa, e não tenha mau sentimento, mas sermos amigos. Então, a narrativa nos Atos dos Apóstolos começa com o relato das aparições de Jesus após a ressurreição e a sua ascensão 40 dias depois. A narrativa também indica que a ascensão de Deus se deu em Betânia, no Monte das Oliveiras, próximo a Jerusalém. E ali está que Jesus apresentou-se vivo, dando disto muitas provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e falando das coisas relativas ao reino de Deus. Após instruir os discípulos a ascensão e descrita assim: tendo dito estas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, a uma nuvem o recebeu e o ocultou
aos seus olhos. Então, depois que Jesus ressuscitou, mas ficando ainda com eles 40 dias, foi levado, então, como se ele estivesse vendo Cristo no seu próprio corpo, não o Espírito, mas ele no seu corpo. A nuvem a levou para os céus e os discípulos todos viram. Então, é uma coisa muito bonita, gloriosa, nas palavras e nos ensinos de Cristo. Nós vimos, entre elas, o que ele chamou a atenção de São Pedro. Quando ele disse: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Passando mais um pouco: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu já disse, eu te amo. E assim, repetindo por 3 vezes, São Pedro ficou a desejar estas perguntas e este jeito de ser de Cristo. Porque quando Cristo, então, terminou a sua missão, para depois receber tudo isso que nós acabamos de ver, de ouvir aqui, e ainda muito mais do que isso que aconteceu. Naquele dia em que prenderam Cristo, em que ele sofreu e foi sepultado, os discípulos falaram: olha, se prenderam o nosso mestre, o que não farão de nós? Então, nós não podemos fazer mais nada. Nós não vamos ter condição de fazer mais nada, que esse povo não vai deixar. E eles estavam, todos eles, numa casa, num quarto, num cômodo lá, fechados. Nós não podemos sair para se mostrar a esses homens. Vamos ficar aqui para ver o que pode acontecer conosco. E ali disse isso para nós, a nossa antiga direção, que eles tramavam a forma de voltar ao trabalho que eles faziam antes, cada um voltar às suas atividades. Mas São Pedro lembrou de que Jesus, eles descansando debaixo de uma árvore no deserto, cansado, e todos quietos ali, se descansando, Cristo deu essas 3 palavras a São Pedro, que os outros ficaram a ouvir. Lembrou então: Pedro, tu me ama? Então toma conta das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama mesmo? Olha, apacenta minhas ovelhas, toma conta delas, não deixe elas sozinhas. Naquele exato momento que todos queriam voltar atrás, São Pedro lembrou. Ele tinha passado pela memória, mas ali lembrou e levantou e disse a eles: olha, Cristo me pediu que eu tomasse conta das ovelhas, que eu continuasse, então, a ensinar o Evangelho. Então, eu resolvi, agora, a partir de agora, mesmo custando a minha vida, eu vou cuidar das ovelhas que Cristo me pediu. Se vocês quiserem voltar, vocês voltem, mas eu não vou voltar e vou prosseguir, e se vocês quiserem seguir comigo, vamos. E eles todos se levantaram e acharam que aquela decisão de São Pedro seria muito bacana. E ali se decidiu. São Pedro disse: eu vou para tal lugar, você vai para tal lugar, e assim dividiram, escolhendo uma cidade cada um. Assim foi o início da história dos apóstolos. Mas Cristo soube preparar, Cristo soube deixar uma palavra de ânimo, de conforto e de segurança. Então, a Igreja Apostólica, quando a Santa Vó Rosa começou a ensinar a doutrina e a disciplina, foi como Jesus disse a São Pedro:
apostólicos, vocês me amam? Então segue a doutrina de Jesus. Apostólicos, vocês me amam mesmo? Siga a disciplina de Jesus. Porque a doutrina, a disciplina de Jesus foi o Divino Espírito Santo que mandou. Foi o Pai eterno e o seu Espírito que determinou. E esta igreja apostólica foi Ele que criou, assim como Ele criou o céu. Ele enviou o seu Filho amado para que se tornasse um outro céu, aonde Ele pudesse mandar, aonde Ele pudesse comandar, aonde Ele achasse um povo que estava disposto a viver as suas ordens e o seu comando, e não o nosso. Nós não podemos viver o nosso jeito de ser e nem nós mesmos se comandar. Temos que buscar o comando de Deus. Os apóstolos entenderam assim, e São Pedro viu que ele tinha que seguir o comando de Cristo que pediu a ele. E isso daí foi pedido a nós. E além de ser pedido a nós, nós fizemos ainda muito mais do que São Pedro. Nós confirmemos, nós aprovemos e nós prometemos que nós ia viver assim. Então nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida com o Divino Espírito Santo e nós precisamos sempre a cada dia pagar o que nós falamos, o que nós prometemos. Que além de pagar, estamos também recebendo o valor daquilo que nós fazemos, porque é assim. Então, a morte não teve domínio sobre aquele corpo santo, pois ao terceiro dia após a sua crucificação, Jesus ressuscitou e naquele mesmo corpo subiu aos céus glorioso e por meio deste corpo alimenta a sua igreja. Coisa linda, né, irmão? Glorioso. É Deus que quis assim. Nosso Deus quis assim, porque Ele, o corpo dele foi santíssimo, assim como o da sua mãe. Corpo santíssimo. Então, houve ali uma santidade que Deus aproveitou de todas as formas. E assim como se fazia antes, imolava uma ovelha, enfim, uma criação determinada nos tempos antigos, para que aquilo servisse para remissão de alguma coisa, também aconteceu com o Filho amado de Deus, e que o seu sangue tornasse bebida, e que o seu sangue tornasse em comida para nós. Ali, com aquele milagre, Deus muda tudo. Deus muda tudo, porque Ele tem o poder de mudar. Deus tem o poder para fazer muito mais do que isso. Então, também significa a presença de Cristo na Eucaristia, que é os sacramentos da Santa Comunhão, para fortalecer a fé e alimentar o espírito do povo de Deus por meio do seu corpo e do seu sangue, através da transubstanciação, onde os elementos eucarísticos, o pão e o vinho, passam a ser o corpo e o sangue de Cristo, conforme Ele mesmo afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. Este é o pão que desceu do céu. Então, a doutrina e a disciplina tornou-se também e se torna num pão. Porque ninguém pode se alimentar de Cristo se ele viver o que ele quiser, se ele vai para onde quer, ou se ele tem os seus pensamentos que não combinam com a doutrina e a Santa Rosa não aprova. Porque pensamento errado sai de um espírito que é errado. O pensamento que não é bom sai do espírito que não é bom.
Mas se o pensamento repreender o corpo, é o espírito que está repreendendo, ganhando a alma, que é a unção de Deus. Portanto, nós apostólicos, nós temos um corpo, um espírito e a alma. Lá fora, no mundo, é o corpo e o espírito, não tem alma. Entenda os irmãos que a doutrina fala, a fé sem obra é morta, não é? Então o espírito é morto, então eles têm um corpo e um espírito. Nós, como temos obra, nós temos o corpo, o espírito e a alma, que alimenta o espírito que vem de Deus, a unção que dá poder ao espírito, vivifica o nosso espírito para que ele seja vivo, saiba que tem alguém que manda nele, saiba que ele tem o prazer de servir, e assim sendo, o nosso espírito é vivo. É um espírito vivo e precisa dominar a nossa carne. Ele precisa corrigir o nosso corpo e olhar para o seu próprio corpo e ver se está de acordo com a Santa Vó Rosa, com o nosso Jesus, com o Divino Espírito Santo. Portanto, irmão, eu quero ainda dizer que a reunião de oração é para atender um pedido de Jesus, que Deus iniciou na Igreja Apostólica. Foi para atender um pedido de Jesus. Cristo disse em sua oração, ele orou por nós, ele orou dizendo: Pai Santo, eu queria que o Senhor ajudasse, abençoasse, guarde aqueles que o Senhor me deu, e outros que virão me conhecer no futuro, eles também sejam guardados. Eu peço que o Senhor guarde-os no seu amor, para que ele seja um com nós, como eu e o Senhor somos um. Então, Jesus tinha a felicidade de ver a sua igreja. Então, por ordem de Deus, seu Santíssimo Espírito começou as reuniões de oração na igreja, onde o Espírito Santo é ele que vem abençoar e ajudar, cumprindo um pedido do seu amado Filho: Pai, guarda esses que o Senhor me deu, abençoa-os, para que ele seja forte de espírito. Entenda, prezados irmãos, que aqui estão os cuidados divinos. A nossa reunião não é por acaso e não é uma simples reunião, como nenhuma reunião nossa é simples, porque é onde pisa o Espírito Santo e é onde ele governa e é onde ele está, ali há poder, há comando, há autoridade, e a vontade dele é deixar a perfeição, a vida, forças na alma e nos corações presentes. Então, comemore esta data com muita gratidão a Jesus por ser o pão da vida que desceu dos céus, e adore o corpo glorioso de nosso Senhor, valorizando tudo quanto ele realizou para a salvação e a santificação do seu povo, e pela sua grande vitória em subir aos céus naquele mesmo corpo santo que é a habitação do Espírito de Cristo Jesus, o Divino Salvador. Estimados irmãos, aceite então nosso Senhor Jesus. Abra seu coração, dando valor a tudo que Ele fez por ti, para te salvar, redimir a tua alma, fortalecer-te com a sua graça e a sua virtude. Aceite a Santa Vó Rosa, uma santa que ele preparou para, nesses dias, representá-lo nesta terra e ser o verdadeiro Espírito Consolador de sua promessa. Aceite o Santo Irmão Aldo, sucessor do Consolador,
profeta e pastor por excelência, como Jesus orientou. Haverá um só rebanho e um só pastor, e serão muito felizes e bem-aventurados em seu viver. Todos que aceitarem e crer desta maneira que acabamos de ouvir aqui. Então, eu gostaria que agora nós vamos passar para uma outra parte, que é o final. Os irmãos fiquem em pé, nós vamos cantar o hino 178, Súplica e Louvor. Vamos orar, irmãos, por uns minutos. Amém. Vamos cantar agora o hino 179, graças a Deus. Vamos orar. Bendito Jesus, amado, glorioso e divino Mestre, que felicidade que o Senhor veio nos trazer. Veio nos resgatar das mãos inimigas, veio nos ensinar a verdade do reino dos céus. Nós estávamos no caminho,
aonde não tinha futuro, nem a felicidade e nem a salvação. Mas o Senhor, olhando para dentro do nosso coração, para o início de um povo que se preparava para ser de Deus e dos céus, o Senhor fez de tudo para que a graça divina e a vida do seu Santíssimo Espírito viesse sobre nós, e ajudando na compreensão, no entendimento e na sabedoria, tivéssemos a felicidade, a honra de sermos chamados filhos de Deus, resgatados deste mundo para ser do reino dos céus. Ó Jesus bendito, receba a nossa adoração, a nossa glorificação, o nosso muito obrigado. Nós não temos palavras, Senhor, nós não temos palavra para dizer que o Senhor merece isso, que o Senhor merece aquilo. O seu amor sempre falou mais alto, representando o seu Pai e o divino Espírito do Pai ao nosso benefício. Tanto é que o Senhor preparou a nossa Santíssima Avó Rosa, que deu toda a sua vida trabalhando, sacrificando e sofrendo pela nossa felicidade, à semelhança do Senhor. E o santo irmão Aldo também. Então, são santos gloriosos, unidos entre si, que merece a nossa atenção, merece o nosso respeito, a nossa obediência, a nossa dedicação, de sermos um povo sempre unido, sempre fiel, e lutando para que em tudo possamos preencher os seus mandamentos e aquilo que o Senhor pediu ao nosso Deus e Pai, para que fôssemos unido no Espírito, assim como o Senhor era e é unido ao Espírito do Pai. Ó Santíssimo Espírito, que sempre lutou para ver na terra um povo que hoje o Senhor está vendo. Que felicidade a gente olhando um pouco, buscando lá atrás, e hoje nós contemplar que o Senhor está se realizando no meio e à frente de um povo que o Senhor queria para que o seu juízo se completasse. Com certeza absoluta, o Senhor tem um prazer imenso pela vida presente de cada um que aqui está, na sua sobrevivência, onde eles trabalharem, onde eles andarem, eles carregam no coração o Senhor. Carrega Santa Avó Rosa, o seu nome do Santo Irmão Aldo consigo. Eles têm o prazer de viver com os senhores. E por isso, nós também temos o prazer de servir. E para que os senhores ainda sejam mais servidos, e o nosso Deus, o seu amado Filho, quanto a nossa Mãe Maria Santíssima. E eu peço agora, porque esta reunião foi realizada para, especialmente, dedicar nosso louvor e as nossas preces ao Divino Espírito do nosso Pai. Que o Senhor estenda vossas mãos santas para abençoar esses filhos seus. O Senhor sabe que nós estamos vivendo numa sociedade complicada, num mundo conturbado, e que nós não conseguimos de jeito nenhum vencer sozinho, mas só com a graça do Senhor, que é manifesta também através de seus santos, é que a igreja tem vencido até os dias de hoje. Que o Senhor, abençoando os nossos corações, nós podemos ter mais forças, mais entendimento, mais fé, para servir melhor, para ser assíduo nas reuniões, para te servir com mais segurança ainda. Que esta bênção recaia sobre todos, e todos também cujos nomes se encontram aqui nesta caixa de oração. Que eles sejam atendidos pelo Senhor como nosso glorioso, verdadeiro Pai,
que sempre quer a felicidade de todos e luta por todos e ama a todos, que eles também alcancem a sua bênção, a sua santa proteção e até um milagre na sua vida. Por isso, Santa Vó Rosa, jamais podemos esquecer da Senhora, do seu ministério, do seu amor grandioso e do Santo Irmão Aldo, que tudo fez para nós entendermos a Deus, seus objetivos, entender a nossa Mãe Maria Santíssima, o seu ministério, e nesta terra ser um povo celestial. Que os santos do céu continuem acompanhando-os e dá a eles, eu peço nesta hora, um final de semana glorioso, cheio de paz, de felicidade. Prepara o coração da igreja. Ó Senhor, nosso Deus amado e glorioso, prepare o nosso coração. Prepara o coração do coro, os hinos, para que eles sejam ainda mais melodiosos, fortes naquilo que apresenta aos céus e a Santa Vó Rosa. Porque nós temos aí na frente uma festa, que é uma festa gloriosa, importante, que tudo fala da nossa vida, do nosso nascimento, tudo fala do reino dos céus. E nós queremos glorificar a Santa Vó Rosa, assim como nós glorificamos o Senhor. Que ele seja guardado, como eu já disse, tenham um final de semana feliz e uma boa noite a todos, na companhia do Senhor, das suas bênçãos como Pai de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém.